Olá, estamos começando o Sebrae São Paulo Notícias, onde você fica por dentro das principais novidades do universo empreendedor. E março chegou, o mês em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Sabemos que empresárias empoderadas podem inspirar e influenciar outras mulheres. Pensando nisso, convidamos uma empreendedora que é a dona do maior império de acessórios masculinos do Brasil, para compartilhar seus desafios e, por que não, encorajar novas donas do próprio negócio. A Ed Saraiva é a nossa convidada da edição especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Ela começou como sacoleira na década de 90, vendendo gravata de porta em porta. Hoje, seu showroom tem 180 mil peças, entre gravatas tradicionais, borboletas, suspensórios, lenços e outras peças do vestuário masculino. Ed, bem-vinda ao nosso estúdio. Muito obrigada, eu que agradeço estar aqui para contar um pouco da minha história para todas as mulheres do Brasil. Muito obrigada. Ed, lendo um pouco sobre a sua história, vi que você começou a empreender por uma necessidade financeira, em pleno plano Collor, e você foi explorar o mercado masculino. Como foi começar com todas essas dificuldades? Você encontrou muito preconceito? Ainda encontra? O que você acredita que já existem mudanças? Bom, falando um pouco sobre a minha história, por que eu fui vender gravata, eu trabalhava no escritório como auxiliar de escritório e adorava trabalhar lá. Eles vendiam computadores. E lá, foi meu primeiro emprego, realmente eu gostava muito de fazer aquilo e eu achava que eu nunca seria uma boa vendedora, então ficava lá quietinha. Mas a necessidade, eu ganhava, só um parênteses para trás, eu ganhava sobre uma aplicação financeira, né? Antes do plano Collor, né? Aquele negócio do dinheiro rolando a rodo, e eu ganhava tipo um comissionamento sobre o valor aplicado. E da noite para o dia deixou de existir, todo mundo ficou com R$50 na conta, né? E eu era o financeiro da empresa. Aí fiquei pensando, meu Deus do céu, e agora? Eu preciso pagar minha faculdade, como é que eu vou com o salário fixo? Não ia dar certo. E eu, por uma coincidência, por uma situação realmente que tinha que acontecer, eu ia e voltava a pé, porque meu ônibus demorava demais para vir. Então eu morava num lugar, na Cidade Jardim, e atravessava todo o Morumbi para ir trabalhar lá no Butantã. E na ocasião, quase todos os homens eram muito elegantes, de gravata, andando no carro. E eu pensei, gente, eu precisava vender gravata. E também o que me ajudou a tomar essa decisão, tinha uma moça que ia vender gravata lá no escritório. E eu, assim, não achei que eu ia conseguir vender gravata, mas liguei para ela e perguntei, escuta, se eu tiver dinheiro para comprar umas 20, 30 gravatas, você me ajudaria a escolher? Ela falou, claro, ela tinha uma fábrica. E, enfim, aí com toda a honestidade que eu acho que uma pessoa tem que sair do emprego, eu decidi que eu ia vender gravata, pedi a conta acho que em março, e quando foi em 1º de julho eu comecei a vender gravata. Durante todo esse tempo eu fiquei lá treinando a pessoa. Eu não acho que as pessoas têm que ter gratidão sobre aquilo que te ensinaram, né? Então eu saí pela porta da frente, eu acho, né? E ensinei todo o meu trabalho para a pessoa para dar continuidade. No dia 30 de junho, no dia 1º de julho eu comecei a vender gravata, peguei minha malinha e fui bater literalmente porta em porta com minhas 20 gravatinhas por lá. Foi um desafio grande, mas temos muito a contar aqui. Ed, e sobre o preconceito? Assim, eu não senti muito preconceito na época, mas eu passei por umas 2 situações que a pessoa confundiu que eu estava indo vender gravata para uma outra coisa, mas eu saí e falei, não, eu não estou entendendo a sua pergunta e vamos continuar aqui, e você quer comprar quantas gravatas? Mas foi muito pouco o preconceito que eu senti, porque eu realmente também me posicionava de uma forma que eu estava indo lá para poder vender as minhas gravatas, para eles ficarem muito elegantes, e especialmente os maridos também indicavam para que eu fosse para os escritórios das mulheres, onde as mulheres eles trabalhavam em escritórios que tinham vários homens. Então, assim, eu efetivamente tive muito pouco preconceito no começo. Que bom. Desde que começou, você faz viagens frequentes para a Ásia. Como foi desbravar esses mercados? Como foi encontrar fornecedores? Ah, é uma história meia louca, porque eu sou da época que não tinha Google, não tinha e-mail, não tinha celular na mão. Eu nem sei, mas assim, foi realmente, se pensar hoje, foi uma loucura. Mas na época, me deram a ideia de ir nas câmeras de comércio Brasil-China ou Brasil-Coreia, né?
E na época era aqui na Paulista, a gente pagava para estar lá a tarde inteira, ficar folheando literalmente umas revistas. Se encontrasse algum fornecedor da sua área, não porque tinha lá de gravata, de maquinário, de meias, não. Você tinha que ficar folheando o dia inteiro. Se eu achasse um fornecedor, eu tinha que anotar o número do fax para depois mandar. E a gente pagava, na época, sobre cada contato que a gente pegava desses contatos mesmo dessas fábricas. Então, comecei indo nas câmaras de comércio, pegando os contatos, escrevendo os fax para os fornecedores e nem todos respondiam, porque eu acho que eles também não falavam a língua, né? No caso, inglês. Então, poucos respondiam. Mas os que respondiam, eu fui começando a pegar o contato dessas fábricas, né? E assim eu comecei. Agora, ir para a China naquela época, que não foi em 1990, foi uns 4 anos depois, porque durante 4 anos eu continuei como sacoleira, vendendo. Todos os dias eu vendia gravata. E eu tinha, voltando antes de eu começar a importar, era muito legal porque depois de uns 6 meses eu tinha uma meta. Eu não voltava para casa se eu não vendesse 30 gravatas. Não voltava. Então, quando você tem um número na cabeça, um objetivo a ser seguido, eu acho que fica mais fácil, porque senão você vai andando, se eu vender uma tá bom, se eu vender 5 tá bom, não, eu tinha que vender 30. E dificilmente eu voltava para casa sem vender minhas 30 gravatas. Agora, voltando, vou voltar lá na época que eu comecei a viajar, então eu tinha agora os contatos das fábricas de China e Coreia, e como chegar até lá? Não tinha Google para a gente dar assim qualquer aplicativo de hoje que você vê qual é a passagem mais barata. E eu pensei que ir na Liberdade, no bairro aqui onde nós estamos, no bairro da Liberdade, procurar nas agências, por causa dos orientais, eu ia conseguir a passagem. Mas na época não tinha acordo comercial Brasil-China e eu não podia ir para os dois. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro, vou vender o meu carro para pagar essa passagem em vezes. Como eu vou fazer para ir para lá, né? E depois, por uma sorte, eu conheci uma pessoa num jantar e me falou que tinha uma agência que era o mais forte de Ásia, e aí fui lá e aí ele realmente foi uma pessoa muito importante para mim, porque era uma agência especializada em Ásia. Muito bom. A criação e produção das gravatas envolve muitos detalhes, certo? Você acompanha todo o processo? 100% do processo. Como acompanha se eu estou aqui no Brasil e está lá na China? Normalmente eu vou 2 vezes por ano para a China, eu fico 15 dias lá. Antes de ir para a China eu vou para Milão. Já pesquisei Paris, Londres, mas na minha opinião, Milão para moda masculina é o melhor. Aí eu vejo lá se está usando listrado, mais largo, xadrez, floral, que cores que estão em evidência. Aí fica tudo muito claro na minha cabeça, porque eles estão sempre uma estação de temperatura na frente. Então, se eu estou fazendo inverno, eu vou no verão, eles estão fazendo inverno. Aí eu vou para a China e escolho de linha a linha qual é a cor que eu quero para aquela combinação. E eu volto para o Brasil. Aí você vai perguntar, Ed, como é que você vê lá? Eu tenho uma assistente chinesa que fica comigo durante todo o processo de criação e ela acompanha muitas vezes não, algumas vezes, eu pedi para fazer um exemplo, uma gravata que tinha um detalhe amarelo. Para eles não terem que tingirem todo o amarelo que são necessários, que é muita coisa para tingir, ela me faz uma amostra de um outro tom de amarelo para ver se eu aprovo. Então eu acompanho 100% da produção. A gente troca em média 30, 40 mensagens por dia, ela me mostrando para eu aprovar ou não, ou falando que qualquer coisa que aconteça na produção. É muito importante ter alguém lá. E, falando sobre as mulheres, todo o processo de fabricação, desde a minha parte de desenvolver a coleção, de acompanhamento é feito por mulher, a produção é feita por mulher, as diretoras das fábricas são mulheres, as pessoas que coordenam os maquinários são mulheres. Então, a gente, apesar de ser um produto masculino, acho que 95% do processo são feitos por mulheres, o que é muito legal. Quando chega no Brasil também, o nosso escritório, a grande maioria são mulheres para atender, porque acho que pelo nível de detalhamento que a mulher tem, de exigência com detalhe, é isso que faz a gravata ser assim tão feito por mãos femininas. Ed, e para as mulheres que estão nos assistindo, que querem empreender ou estão com algum problema na empresa, qual o seu conselho? Eu aconselho, eu costumo dizer, acho até que esse ditado não é meu, insistir, persistir e nunca desistir, não é frase minha, mas é assim,
é sempre... E se você acredita naquele projeto, vai atrás, porque eu não tive uma dificuldade, eu não tive duas, eu tenho história aqui para contar mês, né, assim, de tantas dificuldades que eu tive no meio do caminho, mas se você acredita que aquele é o que você gosta de fazer, você tem a paixão por aquilo que você faz, você não pode desistir na primeira, primeira dificuldade que você tem. A gente estava falando ali há pouco também sobre as minhas viagens, no começo, eu não tinha dinheiro para ir para a Coreia e ficar lá, eu ia num dia, chegava à tarde, comprava a gravata no outro dia e voltava. Hoje eu faço China, mas na época eu passava o dia inteiro e voltava. Por que isso? Porque eu estou rasgando dinheiro? Não, porque eu não tinha dinheiro para gastar nem mais um dia com o hotel. Eu tinha que voltar, vender, descontar cheque, voltar, pegar o dinheiro, pôr no banco para ir lá comprar e o banco fazer a transferência para o fornecedor. Então, assim, meu maior conselho seria, se você acredita, se você é apaixonado por aquilo que faz, insiste, porque dificuldade no meio do caminho só vai fazer a sua história ser mais gratificante e mais rentável também, porque você não pode desistir, porque empecilhos vão ter, eu não vou nem dizer que é dezenas, para não desanimar, aliás, para desanimar, não, para ser realista, são centenas de dificuldades ao longo da nossa história, mas é isso, a gente tem que ter o jogo de cintura, acreditar e continuar fazendo. É isso aí. Ed, parabéns pela incrível trajetória, obrigada pela sua participação e um feliz Dia das Mulheres. Obrigada para você também, feliz Dia das Mulheres para todas vocês. Vamos para o intervalo, voltamos já. Ei, você que tem umas ideias na cabeça para o seu negócio, o Sebrae tem um recado. Ei, ei, estamos aí pro que der e vier. Estamos aí pelo site, pelo app, pelo zap, pelo 0800 e estamos aí também pessoalmente. Sempre que quiser trocar umas ideias sobre o seu negócio, conte com a gente. Precisou? Estamos aí pro que der e vier. Sebrae. O Sebrae São Paulo Notícias está de volta. Seguindo a nossa conversa voltada para o Dia da Mulher, a baixa autoestima e a autoconfiança são pontos desafiadores quando falamos com mulheres à frente do próprio negócio. E para falar sobre o tema, vou bater um papo com a Camila Alice, que atende as empreendedoras no escritório do Sebrae, localizado no centro de São Paulo. Tudo bem, Camila? Tudo bem, satisfação estar aqui com você, Dani. Obrigada. O que afeta a autoestima de uma mulher, a empreendedora? As mulheres empreendedoras, normalmente, elas se cobram muito mais. E é claro que isso vai afetar a autoestima. O que ocorre? Num panorama do Brasil, 9 em cada 10 mulheres empreendedoras trabalham sozinhas. Isso vai impactar diretamente sobre uma carga que é depositada dentro do cotidiano dessas mulheres. Então, eu tenho uma série de atividades, tanto em casa quanto com os filhos, e ainda tenho que ter sucesso no meu negócio. E é claro que isso traz também para uma autoconfiança um abalo muitas vezes emocional e também de uma autocrítica. Isso acontece constantemente, até porque empreender é uma montanha-russa de emoções. Claro que os negócios passam por uma série de situações e uma série de externalidades também que são incontroláveis para o universo do empreendedor. E no caso da empreendedora, por ela também ter essa pressão num cotidiano social, junto da família, junto dos filhos e também uma cobrança que normalmente para a mulher já acontece, justamente porque a sociedade ela vem de um processo onde existem alguns privilégios que, estatisticamente falando, ainda acontecem, né, para os homens. Então, isso faz com que a cobrança social para a mulher aconteça, é normal, não deveria ser, mas acontece. E, obviamente, que isso vai recair para o universo empreendedor. Então, ela tem a confiança, sim, muito abalada,
muitas vezes ela fica se questionando se ela está no caminho certo, se os resultados realmente deveriam acontecer, e um reflexo disso é que muitas mulheres empreendedoras, elas procuram se capacitar muito mais, elas sempre acham que está faltando algo, e aí vem essa questão dessa imagem. Qual é a imagem da mulher de sucesso? É aquela que consegue equilibrar muito bem ali todas as suas atividades, e isso é muito complexo. Em algum momento você pode sim ter falhas, mas ela não se permite ter essas falhas, e aí vem essa cobrança constante. Hoje em dia, todo mundo parece perfeito nas redes sociais. Como isso afeta a mulher empreendedora? Há uma cobrança exagerada da sua autoimagem? Com certeza, afeta muito. Nas redes sociais, o que ocorre? A gente pode dizer que tem uma maquiagem do que é o cotidiano da vida da mulher empreendedora. Então, existe ali muito glamour associado em muitas postagens. Então, quando a gente vai pensar para uma realidade, aquela mulher olha aquelas imagens, aqueles vídeos, aqueles casos de sucesso, ela pensa, poxa, isso não acontece comigo. Por que que não acontece comigo? O que que eu estou fazendo de errado? E aí vem a cobrança, não somente no aspecto de um estereótipo criado, do aspecto físico, dos trajes, dos acessórios, do cotidiano mesmo, como também de como aquilo parece inalcançável para ela. Até porque conciliar esse mundo dos negócios, o empreendedorismo, estar ali sozinha, ter uma equipe com tudo o que é colocado do que seria sucesso, a ideia de sucesso é muito complicado. Até porque tem um dado, inclusive, do Sebrae, que mostra que as mulheres, elas dedicam uma média de 6 horas por dia entre atividades da sua residência, da sua casa e também com os filhos, enquanto que os homens, eles dedicam metade desse tempo. Então, enquanto que as mulheres, elas têm 6 horas de tempo dedicado para esses afazeres, tanto domésticos quanto familiares, os homens 3 horas em média, ou seja, há aí uma discrepância muito grande e isso faz com que muitas delas tenham alegações que nós escutamos cotidianamente dentro dos nossos atendimentos do Sebrae, que são, eu vejo aquelas mulheres sempre maquiadas, com cabelo muito bem feito, as unhas feitas, cílios, eu não sei que horas que elas fazem isso, porque eu não consigo ter esse tempo. E aí ela acaba tendo esse tempo apenas numa data mais comemorativa, num evento que foi convidada, em algum momento que ela vai fazer umas fotos, quando faz, não faz parte do cotidiano. Então, na rede social, todos os dias, mulheres de negócios estão com essa aparência, dita como a ideal, porém, a maioria das mulheres empreendedoras no Brasil, que são inclusive microempreendedoras individuais, elas não conseguem ter essa associação direta porque nem encaixam isso no seu tempo, na sua gestão de tempo no cotidiano. Sim, e pegando essa sua informação sobre as 6 horas, quais são suas dicas para a empreendedora que tenta conciliar, que quer conciliar esse tempo entre filhos e ainda cuidar da casa? O mais importante é ela trabalhar muito bem a sua gestão de tempo. Ela entender que aquelas atividades que são da sua residência, da sua casa, elas têm que acontecer, porém, entender que o tempo de trabalho, ele é fundamental. Então, por mais que eu tenha algo da minha casa para fazer, eu não vou fazer. Eu tenho que deixar de lado, porque aquele é o tempo que eu estou dedicada à minha empresa. Como foi mencionado, 9 em cada 10 mulheres trabalham sozinhas. Então, tem até uma diferença entre mulheres empreendedoras e mulheres donas de um negócio. As donas de um negócio podem ter um CNPJ ou não, e aí elas trabalham sozinhas e muitas são dentro de casa. Elas desenvolvem as suas atividades dentro das suas residências. Quando isso acontece, é muito difícil você ver algo que tem para fazer, mas olhar e, não, aquilo vai ficar para depois. Não é o momento. Então, dividir as tarefas, dividir bem o seu horário, fazer a sua agenda,
O tempo também que os filhos vão estar, por exemplo, na escola, aproveitar ao máximo, porque, claro que, principalmente se forem crianças, a dedicação é diferente dentro de casa, então conseguir conciliar esse tempo. Inclusive, mais da metade das mulheres empreendedoras do Brasil alegam que empreendem justamente pela flexibilidade de horário, também para poder ficar com os filhos. E muitas delas falam, o momento que eles estão estudando é o meu momento também de me dedicar aos negócios. E é claro que buscar uma rede de apoio, pedir ajuda, não ter vergonha de pedir ajuda. Muitas mulheres querem ser mulheres maravilhas, né? Então, eu não posso pedir ajuda, eu tenho que dar conta. Não, você não tem que dar conta. Você pode sim pedir ajuda, você pode pedir apoio, inclusive contar com o Sebrae aí nesse seu processo. Inclusive, Camila, quem quiser atendimento do Sebrae, como, a quem, como procurar? Pode procurar a gestão do Sebrae aqui em São Paulo. São 33 escritórios regionais. Em todos eles nós temos gestoras do Sebrae delas. Também temos mais de 600 unidades Sebrae aqui, onde você vai poder buscar o atendimento. Tem sempre um Sebrae mais próximo de você, a gente procura realmente estar próximo e fazer um atendimento, inicialmente fazendo um diagnóstico do seu negócio para direcionar para um plano de ação que vai te ajudar. Camila, muito obrigada pela conversa e obrigada também por atender a todas as empreendedoras. Eu que agradeço. E durante o mês de março teremos uma programação especial exibida nas redes sociais. O primeiro programa vai ao ar no dia 8, sexta-feira, e vai contar com a participação de 3 mulheres com histórias incríveis. Confira um trecho do programa Singularidade delas. Do Dia da Mulher, né? A gente falar de forma genérica, é o dia de todas as mulheres. Mas quando a gente aprofunda um pouco mais, a gente sabe que cada mulher traz uma bagagem e uma história bem peculiar, que nem sempre na luta são todas representadas. Por isso que aqui nós temos uma mulher cadeirante, né, com deficiência, temos uma mulher preta, temos uma mulher branca, porque cada uma traz, com suas características e seus recortes, questões específicas do olhar de empreender. Então, agradeço muito a presença de vocês, de trazerem a singularidade, o que é raro de cada uma de vocês, para a gente falar com as nossas colegas que vão nos assistir. Então, agradeço demais. Não perca, hein? O Sebrae também realizou uma série de eventos na última semana. Vamos conferir alguns destaques? No dia 26, o Sebrae lançou o CRI Políticas Públicas, um programa para auxiliar dirigentes municipais de cultura de todo o Brasil a utilizar e executar a Lei Paulo Gustavo, a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e Sistemas Municipais de Cultura. A expectativa é apoiar mais de 700 municípios e realizar mais de 1.700 atendimentos em 2024. A unidade número 684 do Sebrae aqui foi inaugurada no dia 27 no Terminal Penha. Os empreendedores da região e as pessoas que passarem pelo local podem buscar atendimento de segunda a sexta, das 9 da manhã às 7 da noite. O espaço é resultado de uma parceria com a King Contabilidade e a Praça Unitá, do grupo RZK. E no dia 29 foi a vez do Sebrae e da FEComércio lançarem o programa Loja do Futuro em Mirassol. O evento contou com a palestra do Igor Drude sobre o impacto da inteligência artificial no varejo. Agora é a vez de falar sobre as oportunidades para você que é empreendedor ou deseja iniciar um negócio. O Sebrae tem uma agenda com cursos e atendimentos em diversos lugares do estado. Conheça a programação. O Startup Day, considerado um dos maiores movimentos de fomento ao empreendedorismo e inovação, será realizado no dia 16 de março. 32 cidades do estado de São Paulo vão realizar eventos. Podem participar pessoas que já têm startups e desejam melhorar seus negócios, bem como quem deseja iniciar sua ideia de negócio. A programação está no simpla.com.br/startupday.
Em São Manuel, estão abertas as inscrições para o projeto Lidere-se, uma parceria do SEBRAE com o Ministério Público para capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade e vítimas de violência doméstica. As interessadas podem entrar em contato pelo telefone DDD 14 3811 1713. E no sábado, o Sebrae Móvel estará em Santa Fé do Sul, das 9 da manhã ao meio-dia, na Praça Salles Filho. Acompanhe o Sebrae São Paulo nas redes sociais para conhecer todas as novidades e nos procure de forma presencial, nos escritórios regionais e nas unidades do Sebrae aqui ou pela nossa central de atendimento, 0800 570 0800. Terminamos por aqui. Obrigada por acompanhar mais uma edição do nosso programa. Até a próxima e um feliz Dia da Mulher!